Nesse vídeo eu vou compartilhar contigo como saber exatamente a hora certa de vender uma ação. Compartilhando contigo uma estratégia simples composta de apenas 4 perguntas, sim, só 4 perguntas que você deverá fazer a si mesmo para ter muita clareza para saber se é a hora certa, se é o momento adequado de se desfazer de uma posição sua. Assim, você nunca mais vai ter dúvidas sobre como decidir sobre quais ações ficam na sua carteira e sobre quais ações saem da sua carteira para dar espaço a novas ações com potenciais melhores, enfim, mais aderentes à sua estratégia de investimentos. Isso, por sua vez, te ajuda a poupar tempo e evitar a ter prejuízos desnecessários e, consequentemente, ter uma jornada muito mais tranquila como investidor. Então isso que parece muito interessante, eu sei que parece, então eu preciso pedir para que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque isso me ajuda muito. Beleza? Então segue aqui agora a lógica do mapa mental que eu preparei para este novo vídeo aqui da série Ramiro Responde. Primeiro ponto, tá? Como saber quando vender uma ação? Segue aqui a minha linha de raciocínio, tá? Que ela começa com o seguinte: se você não sabe quando vender uma ação, isso é um sinal claro que você não sabe sequer quando comprar uma ação. Não entendeu? Então pensa na seguinte situação, tá? Quando você vai lá, junta a sua família, junta a sua esposa, o seu marido, seu cônjuge, namorado, enfim, junta lá alguém para fazer uma viagem. O que você faz? Você por acaso compra só a passagem de ida? Tipo, ó, amor, vem cá, vamos lá passar um final de semana em Búzios? Vamos, beleza, vou comprar aqui a passagem de ida. Depois a gente se vira, né? A gente passe a morar em Búzios. Não, né? Você compra a passagem de ida e de volta. Você sabe por que você vai, quando você vai e o que vai te fazer voltar. E nesse caso, nesse exemplo, geralmente o que vai te fazer voltar é o calendário, né? Não dá para ficar a vida inteira em Búzios se você não é de lá. Trazendo essa analogia para a vida real, por que diabos você só pensa em quando comprar uma ação? Por que diabos você só compra a passagem de ida? Né? Tem que comprar a passagem de ida e a de volta e saber o que vai te fazer voltar. Bom, beleza? Se temos um problema, temos que ter a solução também. Então, como é que você pode consertar isso? É muito simples. É tendo clareza sobre qual estratégia seguir. É um ponto que eu defendo aqui em praticamente todos os vídeos do canal. E quais são as vantagens de seguir uma estratégia? Eu vejo 3 grandes vantagens que qualquer investidor que tem uma estratégia clara a seguir tem. Vantagem número 1, mais clareza sobre o que fazer para comprar e o que fazer para vender um ativo. Ainda mais se a estratégia for quantitativa, se tiver os passos a passo, né, cada uma das etapas muito claros para você. Vantagem número 2, ter muito mais agilidade na gestão da sua carteira de investimentos. Porque se cada vez que você olhar para a sua carteira, você tem que repensar tudo, as coisas ficam bem mais difíceis. Agora, se você tiver um racional, um motivo pelo qual cada ativo está ali na sua carteira e uma clareza sobre o que pode acontecer para te motivar a vender os ativos no futuro, a coisa fica bem mais simples e você passa a ter que utilizar menos tempo na gestão da sua carteira. E a vantagem número 3 é que você fica livre, você fica independente das opiniões de terceiros. Não que seja ruim ouvir opiniões de terceiros, eu acho que deve ser bom para você ouvir as minhas opiniões sobre algumas ações, ouvir opiniões do holder, ouvir opiniões do primo rico, enfim, de várias outras fontes de opinião, que eu só citei pessoas que fazem vídeos no YouTube, tem outros pensadores, outros analistas que têm suas próprias opiniões e sempre muito bem embasadas, mas para tomada de decisão você tem que ser soberano, você tem que ter clareza do que fazer para comprar e também para vender, que é o assunto desse vídeo. Então, o que eu vou te mostrar aqui em termos de estratégia? Eu vou falar sobre a estratégia de alocação de ativos, vou falar sobre a estratégia de seleção de ações de Deep Value Investing, que é o método dobrar que eu organizei para escolher ações com base em filosofias centenárias de Value Investing e também 4 perguntas essenciais para te guiar para tomar a decisão entre vender ou não uma ação. Então, vamos começar aqui com a fantástica estratégia que coloca a sua carteira no piloto automático. Por que seguir essa estratégia que, se você não sabe, é a estratégia de alocação de ativos? Por quê? Porque a estratégia de alocação de ativos vai sempre te indicar qual a parte da sua carteira você deve comprar e, eventualmente, qual parte da carteira você deve vender.
Como assim? Como é que eu aplico isso? Vamos lá, a estratégia de alocação de ativos, ela parte de um pressuposto que para a sua carteira de longo prazo, leia bem, longo prazo, você vai ter uma alocação ideal. Vai dividir os valores em diferentes percentuais para cada classe de ativos. São os tipos de investimentos. Para ser um pouquinho mais claro, tá? Aqui no Clube do Valor, eu tenho uma filosofia de separar os principais investimentos em 6 tipos, em 6 classes, que são ações Brasil, ações Estados Unidos, fundos imobiliários, renda fixa pós-fixada, renda fixa pré-fixada e renda fixa atrelada à inflação. 3 classes de renda variável, 3 classes de renda fixa. E aí eu componho a carteira dos meus clientes sempre fazendo um mix entre essas classes de ativos. Ah, Ramiro, como assim? Como é que eu vou saber qual é o melhor mix para mim? Esse é o trabalhinho que você vai ter que fazer, que não é fácil assim, requer ter um bom autoconhecimento, requer ter clareza dos seus objetivos financeiros, da sua tolerância ao risco e aí por diante. Mas eu tenho clientes que vão desde 30% em renda variável, 10% em cada uma das classes de renda variável e o restante um mix de renda fixa, até clientes como eu, como meu sócio Bruno, que tem 100% da carteira em renda variável, dividido igualmente entre as 3 classes de ativos de renda variável. Mas o ponto é, você define a sua alocação de ativos ideal e posteriormente, na hora de fazer um aporte novo, na hora de botar dinheiro na sua corretora, você vai buscar trazer a carteira de volta ao alvo, a sua composição ideal. Como assim, Ramiro? Não entendi. Desenha? Sim, desenho para ti. Peguei aqui uma alocação ideal que seria 75% em renda variável, dividido igualmente nas 3 classes de renda variável, e 25% em renda fixa, com peso um pouco menor para renda fixa pós-fixada. Digamos que essa seja a sua carteira ideal, beleza? Você vai lá, você monta ela e sabe o que vai acontecer daqui a um mês ou daqui a alguns dias? Os ativos vão variar. As classes, elas variam independentemente entre si. Então, a sua carteira vai mexer. Não sei para como, mas ela vai mexer. E digamos que ela fique assim, com 20% em ações Brasil, 21% em ações norte-americanas, 22% em fundos imobiliários, e aí renda fixa pós ganhou bastante peso, assim como renda fixa pré, assim como renda fixa e inflação. O que você faz aí? Vende um pouquinho de cada classe de renda fixa para comprar um pouquinho de cada classe de renda variável para trazer a sua carteira dessa composição atual para a composição ideal. Então essa estratégia, percebe? Como ela te guia para a tomada de decisão. E ela, para mim, foi um divisor de águas na minha trajetória como investidor e ela até me guiou para eu gerir carteira de terceiros, porque eu aplico essa exata mesma filosofia na gestão da carteira de todos os meus clientes. E se você não sabe o que é esse serviço, tem um botãozinho aqui para te explicar melhor. Bom, então você entendeu o que pode motivar a venda de ações como uma classe de ativos, né? Se a sua alocação está com peso maior em ações do que o ideal, você pode fazer um rebalanceamento vendendo algumas ações. Mas agora, como decidir quais ações vender dentro da minha carteira? É por isso que eu quero te mostrar como eu decido quais ações comprar e quais ações vender de um jeito muito simples. Eu tenho uma estratégia também de seleção de ações, uma estratégia que segue a filosofia de valor profundo, ou em inglês, Deep Value Investing, que é uma filosofia que começou lá com Benjamin Graham e fez vários discípulos aí ao longo dos anos, como Warren Buffett, em especial na sua fase iniciante como investidor, e que embora o nome seja iniciante, ele tinha retornos muito altos. Walter Scholes, Joel Greenblatt, autor do livro The Little Book That Beats the Market, Tobias Carlyle e enfim aí vários outros investidores. E a lógica aqui é pegar as ações mais descontadas, diversificar a sua carteira em 20 diferentes ações pelo menos e aí seguir fielmente a estratégia, sempre comprando as mais descontadas e se uma ação deixa de estar descontada, você vende ela. Então ela te indica muito bem quando vender. Como é que eu aplico, tá? Eu ordeno as ações pelo múltiplo que eu sigo para indicar as mais baratas, que é mais ou menos, tá? O Total Enterprise Value dividido pelo resultado operacional, e a gente usa como simplificação. Muitas vezes você pode usar o EBIT, o Total Enterprise Value, que é o valor total que alguém tem que pagar para comprar uma empresa. Por quê? Quando você compra uma empresa, você não arca apenas com o valor da empresa. Você assume a sua dívida e assume o seu caixa. Então, o Total Enterprise Value nada mais é do que o valor de mercado da empresa mais dívida líquida, que é a dívida menos o caixa. E indica, né, quanto custaria para comprar a empresa inteira a dinheiro de hoje.
dividido o Total Enterprise Value pelo resultado operacional, que é uma métrica bem parecida com o EBIT, só que o resultado operacional ele desconta não recorrentes que podem ter mexido aí no EBIT. Então, eu ranqueio as ações por esse critério. Claro, tem critério de liquidez também, para não comprar ação que não é muito negociada. E aí eu compro as 20 melhores para montar a primeira carteira de ações de um cliente meu. E quando as ações saem do ranking, ela cai da posição, sei lá, 20 para 50, a gente se desfaz. E aí eu sei quando vender uma ação. Se você quiser entender melhor essa estratégia, eu te convido para participar do Desafio 20 em 1. É uma série de aulas que em uma semana eu vou te mostrar como investir em ações, sabendo sempre quando comprar e quando vender uma empresa para antecipar sua aposentadoria em até 20 anos. Sim, é isso aí. É gratuita a inscrição, o link está aqui em cima. Quais são os benefícios dessa estratégia, Ramiro? O que eu ganho investindo que nem você? Por que participar do Desafio 20 em 1? 3 benefícios. Clareza, simplicidade e facilidade. Eu só preciso rodar ali o ranking, ver quais as ações estão mais bem ranqueadas e aí fazendo a manutenção da minha carteira. Se ela sai muito do top 20, eu vendo para comprar aquelas que entraram. Eu faço isso em rebalanceamentos trimestrais. E antes que você pense que isso gera um custo enorme para a empresa de compra e venda, não é bem assim, porque o ranking não oscila tanto. Então, porque tem uma certa gordurinha. Eu não vou pegar a ação que estava na 20ª posição e quando ela cair para a 21ª, sair vendendo ela. A gente tem uma margem aqui de erro para manter aí ações que caíram um pouco do ranking, mas estão lá entre as mais baratas. Mas isso é muito simples, tá? Só que só funciona com quem entende o racional da estratégia, com quem vê os estudos que eu fiz do passado da estratégia, com quem realmente entende o que faz esse grupo de ações ter um resultado melhor do que a média de mercado. E o que você deve levar disso? O que você tem que aprender? Seguinte, você não precisa ter a mesma estratégia que eu. Você pode até discordar da minha estratégia. Você pode seguir uma estratégia de buy and hold. Seguir lá o holder certinho a estratégia dele. Não tem nada de errado nisso. O errado é não ter estratégia. Você precisa ter uma forma de ranquear e entender quais são as melhores ações para comprar e quais ações estão desalinhadas com o que você acredita que eventualmente você tem que vender. Só assim você vai saber quando comprar e quando vender um papel. E aí você pode usar métricas como EV/EBIT, preço por lucro, preço por valor patrimonial, fluxo de caixa descontado, fazer uma análise qualitativa que eu coloco um asterisco porque eu acho muito perigoso e acho que não dá tempo de você fazer isso e conciliar com o seu trabalho. Enfim, muitas outras formas, mas tem que ter clareza sobre os critérios que te fazem comprar e que te fazem vender uma ação. Senão, você vai estar indo viajar para Búzios só com a passagem de ida. Opa, para aqui um pouquinho. Eu quero saber de você, eu quero interagir contigo e com o resto da galera aqui do Clube do Valor. Comenta aqui abaixo qual é a sua estratégia atual para comprar e vender uma ação, que eu quero saber realmente o que vocês andam seguindo por aí. Bom, agora eu quero compartilhar contigo 4 perguntas essenciais que você sempre deve fazer a si mesmo antes de vender uma ação. Então vamos lá? Pergunta número 1. Essa ação ainda faz sentido na minha estratégia? Em outras palavras, ela ainda está bem ranqueada? Os critérios que me levaram a comprar ela ainda existem? Sim ou não? E se a resposta é não, pensa com carinho em vender. Pergunta número 2. Eu sei dizer porque eu tenho essa ação na minha carteira? Essa aqui é especial para você, investidor ou investidora, que até hoje investe sem estratégia. Dá uma olhada nas ações da sua carteira e pergunta. Olha para ela e pergunta. Ações da Ambev, eu sei porque eu te tenho aqui? Ações da Unipar, eu sei porque eu te tenho aqui? Não sei. Não, peraí, então vamos ver aqui, vamos formar uma estratégia, vamos voltar aos eixos. Então, faça sempre essa pergunta e você tem que saber por que você tem cada ação que você tem, beleza? Então vamos para a pergunta número 3. Minha tolerância ao risco baixou? Isso aqui está com um aviso de cuidado. Por que um aviso de cuidado? Porque a nossa tolerância ao risco, o quanto de risco a gente tolera ver, ela é alterada por eventos recentes. Como assim? Como assim? Que é o seguinte, se a bolsa está subindo muito, se ela sobe um ano atrás do outro, e aí sempre parece que está perdendo dinheiro por não estar na bolsa, você vai passar a entender, a ver a si mesmo como um investidor mais arrojado. Eu sei, isso acontece, já aconteceu comigo, já aconteceu com parentes meus, todo mundo passa por isso. Só que
quando a bolsa despenca, se você não tem muito conhecimento do porquê você investe, se você não tem uma estratégia clara, enfim, se você não está ali fazendo tema de casa, você vai sempre se sentir mais conservador do que você realmente é. E qual o risco? O risco é, minha tolerância ao risco ficou muito arrojada, agora eu vou comprar ações. Você vai comprar na alta. Daí a bolsa despenca e você pensa, caraca, agora eu descobri realmente que o que eu sou é um conservador. Daí você vende. Daí sobe de novo e você repete o processo até quebrar. Então, muito cuidado com essa mesmo. E a gente vai para a quarta e última pergunta, que é se o seu prazo para os seus objetivos mudaram. Essa aqui é tiro e queda, tá? Não dá para investir em ações para o curto ou para o médio prazo. Ponto. Não dá, velho. Então, se daqui a pouco eu tenho lá todo o meu patrimônio para o longo prazo e, sei lá, eu mudo os planos, eu quero comprar um apartamento, não vou mais viver de aluguel, vou comprar um apartamento daqui a 1 ano. Vou manter meu dinheiro em ações? Não. Seus objetivos mudaram, seus prazos mudaram, vende tudo e coloca renda fixa pós-fixada para garantir aí o aumento do poder de compra perene até o uso desse dinheiro. Então essa aqui também é tiro e queda, só tem que tomar cuidado também para não ficar mudando o objetivo. Isso aí passa muito por fazer um planejamento financeiro muito bem feito. Beleza? E um recado final aqui é o seguinte: seguir uma estratégia é essencial, tá? Não sair indo para Búzios sem ter passagem de volta. Então, você tem um dever de casa aqui. Vai lá, procura uma estratégia que faz sentido para você, entenda o racional dela, aplique ela na sua vida e nunca mais fique na dúvida sobre quando vender uma ação. Beleza? Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, que isso é muito importante pra gente. E aqui, ó, já te inscreve no Desafio 20 em 1. Grande abraço e até mais.